Olá pessoal, nós vamos voltar aqui. A nossa aula de inglês hoje é online, mas do mesmo jeito a gente vai usar o livro de inglês. Tá bem aqui ele, ó, página 13, aqui embaixo, ó, página 13. Você vai copiar essas atividades no seu caderno, tá? Você pode pausar esse vídeo, essa aula, para você ir colocando, escrevendo no caderno. Nunca você vai precisar escrever o texto, tá? O texto tá aqui, ó. Não é necessário escrever, tá? Então vamos lá. Aí aqui a gente vai começar com o primeiro quesito. Sim, você tem que copiar também esse tema aqui em cima, ó. Tips and Practice, que significa dicas em prática, ou dicas na prática. Lembrando também que é importante você colocar a data, tá? A data da aula. Por exemplo, aqui, ó, você vai colocar aqui April, abril. Aí você vai colocar third, terceiro. Que dia da semana é hoje? Hoje é Wednesday. Wednesday, quarta-feira. Certo. Agora você vai colocar assim, English class. English class. Hoje tem duas aulas. Se tiver uma aula só, você coloca uma só. Para você que quer duas aulas, você vai colocar duas. Aí no caso, a aula 8 e aula 9. Certo? E o assunto English book. Page é página 13. Deixa eu aumentar aqui. Se estiver pequeno, ó, vou aumentar aqui o tamanho, você vai ver melhor agora. Tá bom? Pronto, é isso aí, ó. April, abril. Third, terceiro. Wednesday é quarta-feira, né? English class 8 and 9. English book, page 13. Pronto. Escreveu isso, aí você continua lá na atividade aqui, ó. Primeiro quesito. Before reading the following text, focus on its title and photo. Then choose the correct item that completes each sentence. Muito bem, então o que é isso que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ó, antes de ler o seguinte texto, o texto é esse aqui que ele está dizendo, ó, tá? Tá bem aqui embaixo ele aqui, ó. Então, antes de ler o seguinte texto, focar no seu título. Olha aqui o título, ó. Esse aqui, sim, esse é o título aqui embaixo. E na foto, a foto tá aqui, ó. Pronto. Então, focar, que ele diz aqui, é prestar atenção no título e na foto. Then, choose the correct item. Depois, escolha o item correto. That completes, que completa, each sentence, cada sentença. Então, vamos ver se eu entendi. Ele está mandando fazer duas coisas aqui no primeiro quesito. Ele está mandando você focar, prestar atenção no título e na foto. Certo? Aqui e aqui. Depois ele manda você escolher um item que completa cada frase. Então, estou vendo aqui a frase A e estou vendo aqui a frase B. Então, tem a opção 1 e a opção 2. Aqui na B também, opção 1, opção 2. Beleza? Então, você vai escolher apenas uma opção que completa cada frase. Tá? Então, vamos fazer a primeira coisa que ele mandou. O que foi que ele mandou? Focar no título e na foto. Vamos lá? O título está aqui, ó. Título do texto. Certo. Amanda Gorman, first U.S. National Youth Poet Laureate, does not see her disability as a weakness. Muito bem. Então aqui está o título, né? Amanda Gorman. Aí ela diz aqui, ó. Primeira poeta jovem nacional dos Estados Unidos, laureada.
não vê a deficiência dela, her disability, a deficiência dela. Vou escrever aqui, ó, isso é bom você fazer também, tá no seu caderno, tá vendo aqui, ó, her disability, sua deficiência, ou a deficiência dela. Então ela não vê a deficiência dela. Olha agora, ó, as weakness. A palavra weakness significa fraqueza, tá? Então, vou escrever aqui, ó, fraqueza, tá? Essa fraqueza que tá dizendo aí, gente, tá? Você deve escrever isso em alguma parte do seu caderno, algum rascunho, para depois você saber lá nas atividades, tá? Então, fraqueza. Então, a gente olhando o título e olhando a foto que ele mandou, já consigo ver, ó. Olha ela lá, ó. Deve ser essa aqui, que é Amanda Gorman. Amanda Gorman, né? Primeira poeta jovem nacional americana laureada, ou seja, laureada é que ganhou a coroa de louros, ou seja, se formou com honras, tá? Então ela não vê, does not see, não vê a deficiência dela como uma fraqueza. Tá aqui a foto. Beleza. Então a gente já olhou título e foto. Lembrando, gente, vocês têm que copiar o quesito, o enunciado do quesito para poder responder, tá? Primeiro tem que copiar isso aqui. Beleza? Então a gente já olhou título e foto. Agora a outra parte que ele quer, ó, quer que você escolha choose the correct item. Escolha o item correto que completa cada frase. Então eu digo a você, para você já escrever a alternativa já completando ela. Exemplo aqui, ó, vê só. Vou botar aqui, ó, letra A, né? Pronto. Letra A, um pouquinho pequeno aqui. Letra A. Aí veja, a frase termina ali, tá dizendo Amanda Gorman is a youth American. Youth é um sinônimo dessa palavra que ele falou aqui, ó, no título, ó. Na realidade é a mesma, né? Não é sinônimo não, é a mesma. Youth. Que eu tinha dito que era o quê? Youth poet. Poeta jovem. Então, youth significa isso. Não, na realidade é young, tá errado, eu confundi. Young, que é um sinônimo de youth. Young significa jovem também. Tá? É uma variação, a palavra youth e young são o mesmo significado, tá? Então, Amanda Gorman é uma americana jovem, uma jovem americana. Aí tem o que lá para completar, minha gente? Vamos ver direitinho aqui, ó. Tem 1 e tem 2. O que é que você acha? Amanda Gorman é uma política, faz parte da política, ela é um político americano jovem, é um político jovem americano, ou ela é uma poeta jovem americana? Aí você já coloca a resposta ao lado aqui, ó. Não é colocar o 1 nem o 2, é para pegar isso que está na resposta, ó, e colocar ao lado, certo? Então você vai escrever o que? Amanda Gorman is a young American poet. Aí se for, você já coloca aqui, ó, poet. Aí você completou a frase, beleza? Ou você acha que é politician? Ela é um político americano jovem, né? O que é que você acha? A gente leu agora há pouco, né, no título, disse que ela era o que? Poet. Tá aqui, poet. Ainda no título, né? Portanto, então você sabe qual é a resposta correta. Ok? Beleza? Então a frase ficaria completa assim, ó. Amanda Gorman is a young American poet. Você tem que fazer isso no seu caderno. Aí faça a mesma coisa com a letra B de bola. A letra B de bola. Aqui a frase, ó.
She is described as a. She is described a. Ela é descrita como. Bem, temos duas opções aqui também, ó, opção 1, opção 2. Então, repara, o que é que tem em comum aqui na opção 1 e na opção 2? O que tem em comum? Isso, o que tem em comum é a palavra woman, que significa o que? Woman, woman, mulher, não é? Mulher. Tá? Então, tanto na opção 1 quanto na opção 2 diz mulher. Então, o que vai diferenciar é o adjetivo que está qualificando esse substantivo mulher. Lembrando que no inglês o adjetivo é anteposto, não é? Ele vem antes do substantivo, não é? Diferentemente do português, que o adjetivo vem depois do substantivo. Mas isso é uma questão para outra aula. Então, ó, tá aqui o adjetivo, ó, weak. E aqui o antônimo de weak, ou seja, o contrário de weak. Weak, que é fraco. E aqui o contrário de weak, que é fraco. Aqui vai ser o que? O contrário de weak. Isso mesmo, forte, strong. Então, ela é descrita como uma mulher fraca ou como uma mulher forte. Aí você já joga, quando for copiar para o caderno, já joga a resposta correta, tá? Não bota número 1 nem número 2, já joga correto. Então, ela é uma strong woman. Beleza? Então a resposta correta foi strong woman. Beleza? Mulher forte. Como que a gente sabe que ela é uma mulher forte? Bem, aqui no título diz que ela não vê a deficiência dela como uma fraqueza. Ela tem uma deficiência, mas ela não enxerga ela como uma fraqueza. Beleza? Então é isso. Então a resposta correta seria a opção 2, né? Aí você joga lá na resposta já completando a frase strong woman. Beleza? Terminamos aí o primeiro quesito, né? Vamos para o segundo. O segundo quesito, ele diz aqui: choose the items about Amanda Gorman that you expect to find in the text. Então ele está dizendo: escolha os itens sobre Amanda Gorman que você espera encontrar no texto. Escolha só aqueles que você espera encontrar no texto. Então repara aqui, ó, tá aqui no box os itens que ele está dizendo, né? Você vai escolher um, ou dois, ou três, escolher os itens, né? Repare aqui que todos eles têm algo em comum. Todos eles têm o her. Olha aqui, ó, her. Aqui, ó, her. Aqui, ó, her. E o último aqui, ó, her outra vez. Esse her, né? Vou marcar aqui, e seria interessante também você escrever, né? O her é um adjective pronoun. Adjective pronoun. Pronome adjetivo, tá? E ele indica posse, tá? Adjective pronoun indica posse, que significa dela, tá? Her, então, é um adjective pronoun que indica posse, então significa dela. Então aqui, ó, é dela, aqui também dela, dela e dela. Todos são dela. Agora o que importa é o que vem depois, ó. Aqui temos career, childhood, dreams, speaking skills. Então, career é carreira. Então como é que fica aqui? Carreira dela. Quando ele se refere a career, que é carreira, não é para correr, tá? Carreira significa emprego, profissão, ocupação. Beleza. Childhood. Childhood significa infância. Então a infância de quem? Dela. Dreams. Dreams são sonhos. Os sonhos de quem? Dela. Speaking skills. Skills são habilidades. Habilidades de conversação, habilidades de fala, tá? De quem? Dela, certo? Her speaking skills.
Então, qual dessas você acha que vai cair nesse texto aqui? O texto está bem aqui, ó, embaixo. Então, você espera encontrar no texto. Qual desses que você espera encontrar no texto? Bem, eu não acho que vai falar sobre a infância dela. Eu não acho que vai falar sobre os sonhos dela. E nem acho que vai falar sobre a carreira dela. Eu acho que vai falar sobre as habilidades de fala dela. Vamos ver, né? Aí você marca aí, tá? Escreve algum desses para responder o segundo. Eu acho que vai ser speaking skills. Her speaking skills. Que significa as habilidades de fala dela. Mas você pode escolher qualquer uma aí. Agora vamos para o terceiro quesito. Bem, no terceiro ele diz agora, now, lembrando que esse now é agora. Agora, read the text to check your prediction. Então, agora leia o texto para conferir, analisar, checar as suas previsões. Tá? Então, aí o terceiro quesito, ele quer saber o quê? Ele quer que você leia esse texto e depois você check. Check é conferir, analisar, né? Então ele quer que você analise as suas previsões que você fez aqui no segundo. Você não escolheu aqui algum desses que tem a ver, tá? Então é isso. Para saber se você acertou o segundo, você tem que ler o terceiro. Então vamos lá. Começando aqui o endereço eletrônico, ó, newshook.com. Então o nome do site está aqui, ó, Newshook. Newshook. Essa palavra news pode significar jornal ou notícia, né? Mas já está acompanhada de um Z ali, então é um nome próprio. Então o título diz: Amanda Gorman, primeira poeta jovem nacional dos Estados Unidos, laureada, does not see, não vê, her disability as a weakness, não vê a sua deficiência como uma fraqueza. Just 22 years old, Amanda Gorman made history as the youngest poet to read at the presidential inauguration in the U.S. Her illustrious predecessors include Robert Frost, Maya Angelou, Richard Blanc e Elizabeth Alexander. Muito bem, nesse primeiro parágrafo disse o quê? Com apenas 22 anos de idade. Até aqui, ó. Com apenas 22 anos de idade. Amanda Gorman fez história como a poeta mais jovem a ler um discurso presidencial de inauguração nos Estados Unidos. Her é o que mesmo que a gente tinha visto agora há pouco? Her. A gente viu aqui, ó. Her e her. Alguém lembra? Isso, dela, não é? Dela. Exatamente. Então aqui está dizendo o seguinte, ó. Her illustrious. Illustrious são ilustres. Uma pessoa brilhante, não é? Então, seus ilustres, os ilustres antecessores dela, né? Inclui Robert Frost, Maya Angelou, Richard Blanc e Elizabeth Alexander. Muito bem, vamos para essa outra parte aqui, ó, segundo parágrafo, né? A descendant of slaves. A palavra slaves significa escravo, no plural aqui, escravos. Escravos, não é? Então está dizendo uma descendente de escravos. Gorman, quem é Gorman? Isso, Amanda Gorman was raised by a mother, faltando uma partezinha aqui, ó, by a single mother. Então, raised é que foi criada, né? Amanda Gorman foi criada por uma mãe single, ou seja, solteira.
E cresceu, and grew up, e cresceu with a speech disability. Cresceu com uma deficiência da fala. Speech. Speech, a palavra é discurso aqui, né? Mas o discurso é uma oratória, ou seja, uma fala, não é? Então ela cresceu com uma deficiência na fala. And I interviewed to the Los Angeles Times, numa entrevista para o Los Angeles Times, ahead of the ceremony, durante a cerimônia. She talked about her struggles. Ela conversou sobre suas dificuldades, dificuldades. E disse que ela já estava se sentindo totalmente confiante sobre as habilidades de fala dela. Tá? Então, quando diz aí que ela está se sentindo, aqui ó, o grifal, totalmente, tá vendo aí ó, se sentindo, já estava se sentindo totalmente confiante. Tá vendo aí? Totalmente confiante. Então, uma pessoa que está se sentindo totalmente confiante com relação a ela mesma, então ela superou essa deficiência. Beleza? Agora aqui, ó. Butler Speech Disability. Butler Speech Disability. A palavra butler significa combater, batalhar, né? Então, aqui está no passado, ó, é de no final, ó, passado. Então é combatido. Combatido a deficiência de fala, ou seja, foi combatida, ela lutou contra essa deficiência, então foi combatida. Bem, você pode ver aqui que no último parágrafo começa com umas aspas, ó. Aspa aqui, fecha as aspas, abre aqui, ó, e aqui fecha, ó. E depois aqui de novo, abre, onde é que fecha? Que eu acho que ele não fechou, faltou, né? Mas não tem problema não. Então era abre aspas e fecha aspas. Ela não está mostrando aqui onde fechou essa segunda, mas tudo bem. Essas aspas indicam que é a própria pessoa que está falando, tá? Amanda, no caso. Então ela disse, ó, I don't look at my disability as weakness. Então ela disse, né? Eu não vejo minha deficiência como uma fraqueza. Disse Gorman in the interview. Disse Amanda Gorman na entrevista. Agora de novo a aspa. It's made me the performer that I am and the storyteller that I strive to be. Então, tá dizendo aí, ó. Tá dizendo aí o seguinte, ó. Ela é quem aqui? Esse it. Consegue ver da esse it se refere a quem? Lembrando que it só pode ser usado para objetos, coisas, animais, seres sem vida, tá? Então, ele está se referindo a quem? Isso mesmo, está se referindo a deficiência, tá? Deficiência. It's está se referindo, ó, vou botar aqui para você ver, a deficiência. Então, ela, a deficiência, made me fez. The performer. A palavra performer pode significar artista, tá? Artista. Pode significar também intérprete, cantor, ator. Então, ela está dizendo que ela, a deficiência, me fez o artista que eu sou. That I am. Made me the performer that I am. Ela me fez o artista que eu sou. É the storyteller. A palavra storyteller é duas palavras na realidade juntas. Story, história, e teller, que vem do verbo to tell, que é o verbo falar, contar, aliás, contar no sentido de falar. Quando a gente coloca ER no final de um verbo, ele passa a ser substantivo, tá? Agora, cuidado, porque se o verbo for feito esse, ó, esse verbo tem sanduíche de vogal, né? A vogal tá presa aqui no meio de duas
consoantes, o T e o L. Quando isso acontecer, né? Na realidade não, estou falando bobagem. Esse verbo já tem 2 L's ali no final. Ele não é só um L não, eles são 2. Tá errado. Bem, o verbo é tell. Se você botar ER no final, ó, coloquei aqui ER, aí ele passa a ser contador, tá? Então, ela, a deficiência me fez, né, o artista que eu sou e a contadora de história que eu lutei para ser. Pronto, terminamos aí o texto, né? Agora a gente vai fazer os exercícios, tá? Sim, mas respondendo aqui a segunda pergunta, agora que a gente já leu o texto, tá? Você analisou se a sua previsão lá do segundo se acertou, tá? Aí você corrige aí. Tá? O segundo pediu para você escolher os itens que iriam ser abordados no discurso. O discurso falou sobre a carreira de Amanda? Não. Her career. O texto falou sobre a infância de Amanda Gorman? Her childhood? Também não. O texto fala sobre os sonhos de Amanda? Her dreams? Também não. Então só sobrou esse, ó. De fato, o texto fala sobre as habilidades de fala de Amanda. Então, se você marcou essa única opção, você acertou. Parabéns. Beleza, agora vocês vão fazer o exercício 4, 5 e 6. Tá? Eu sempre vou estar aqui do lado, porque se você precisar de alguma coisa, você escreve lá no chat que eu vejo. Tá? Então, quarto quesito, assinale as alternativas corretas sobre Amanda Gorman. Então, você vai fazer o seguinte, você só vai escrever as corretas, ok? Então, vamos analisar aqui, bora. Vamos analisar. Letra A. Ela foi a poetisa mais jovem a recitar um texto na cerimônia de posse de um presidente dos Estados Unidos. Ela foi a poetisa. Então está dizendo aqui que você vai assinalar as alternativas corretas, só as corretas. Sobre quem? Sobre Amanda Gorman. Amanda Gorman foi a poetisa mais jovem a recitar um texto na cerimônia de posse de um presidente dos Estados Unidos. É verdade, não é? Então, letra A, correta. Você tem que escrever a letra A. Se você só coloca a letra A no seu caderno, por exemplo, assim, ó, só coloca a letra A, aí tá errado, tá? Não pode ser não, tem que escrever o que está na letra A. Então, a gente viu que está correto. B, letra B, ela, Amanda Gorman, foi criada por sua avó materna. Bem, no texto não fala isso, né? Não, nem menciona a avó, não. Mas diz que ela foi criada pela mãe solteira, single mother. Portanto, a letra B está errada. Letra C. Ela cresceu com um problema de fala? Bem, aqui no texto, deixa eu ver aqui, ó. Segunda linha do segundo parágrafo. Diz aqui que ela tinha filha de uma mãe solteira. Continua aqui, ó. And grew up, cresceu. E ela cresceu com uma speech disability. Speech disability, ou seja, deficiência de fala. Portanto, a letra B tá errada, né? A letra C está correta. Ela cresceu com um problema de fala, realmente, tá certo, né? Ela cresceu com um problema de fala. Então, até agora o que? Letra A e letra C, correta. Vamos analisar a letra D. Ela aprendeu a superar um problema de fala? No início do texto diz isso, né, minha gente? Que ela não enxergava a deficiência como uma fraqueza, weakness. Portanto, letra A, letra C e letra D são as corretas que você vai copiar para o caderno.
Somente a letra B que não está correta, porque ela não foi criada por avó. Pronto, aí você vai passar para o quinto quesito. Quais são os nomes, ou melhor, why are the names? Porque os nomes Robert Frost, Maya Angelou, Richard Blanco, Elizabeth Alexander foram mencionados no texto. Por que é que eles foram mencionados? Você vai copiar ou a letra A ou a letra B. Não é para copiar as duas, só copia a correta, tá? Então, por que é que esses nomes aí que Amanda Gorman mencionou, por que é que eles foram mencionados? Aí letra A. They are some of the people that Amanda Gorman admires. Então aqui na letra A diz que são algumas das pessoas que Amanda admira. Você acha que é por isso que apareceu os nomes deles? Ou seria a letra B? They read at previous presidential inauguration in the US. Eles leram o discurso inaugural prévio, ou seja, anterior, nos Estados Unidos. Então marca um X aí. Se escrever as duas, marca um X. Se você não quiser escrever as duas, copia só a correta, ok? Beleza. Aí você vai fazer o sexto quesito também, tá? O sexto quesito, ele está dizendo: escolha as linhas do poema de Amanda Gorman citado aqui. Quando ele diz citado aqui é porque está aqui, ó. É esse aqui mesmo, isso. Então ele está pedindo para você fazer o seguinte: escolher as linhas do poeta do poema de Amanda Gorman citados aqui. Aí, ó, The Hill We Climb. The Hill We Climb é o nome do poema, que se refere to how she is described in the previous text, que se refere a como ela é descrita na página, no texto anterior. Escolha A ou B. Beleza, então ou é essa daqui, gente, ou é essa daqui, ó. Tá? Você vai escolher uma, tá? Que se refere a como ela é descrita no texto anterior. Vamos ler aqui a letra A. Where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself receding for one. Então está dizendo, onde uma garota negra e magra, descendente de escravos e crescida, ou melhor, criada, né? Criada por uma mãe solteira, pode sonhar em se tornar presidente apenas por recitar ela mesma uma única vez, ou seja, por considerar ela mesma uma única vez. B. Because we know all inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Muito bem, então está dizendo aqui na letra B, ó, porque nós sabemos nossa inação. Inação é que você não está ativo, você não está fazendo as coisas, trabalhando, estudando, você está na inatividade, parado. Então ela está dizendo, porque nós sabemos da nossa inação e inércia. Inércia é quando você está parado, né? Será a herança da próxima geração. É isso que ele está dizendo. Então, ele quer saber o que mesmo aqui, gente? Ele quer que você escolha o A ou B, tá? Que se refere a como ela é descrita na página anterior. Então, a opção correta é a letra A. Beleza? Então, a gente vai dar uma paradinha agora na página 14. Terminamos aí. Na próxima aula, a gente continua na página 15. Vale?